pessoal, vamos resolver agora questões CESP relacionadas ao artigo 169 da Constituição Federal. São aquelas relacionadas a despesas com pessoal no âmbito da Constituição Federal. Vocês vão ver aqui pela nossa resolução que, basicamente, as bancas que gostam desse conteúdo é principalmente o CESP, um pouco a FCC, um pouco a ESAF. As outras bancas, realmente, elas não abordam tanto esse tema como ele é abordado pelo CESP. Então, a gente vai falar, aqui vai resolver questões CESP e uma ou outra de outra banca para a gente fixar bem o nosso conteúdo. Vamos lá, então. Questão número 1. Não é exigível prévia dotação orçamentária para concessão de vantagem ou aumento de remuneração em recomposição salarial orientada pela reposição do poder aquisitivo em virtude da inflação. Já começamos com uma questão de alto nível, uma questão a procurador, que a gente vai precisar do entendimento do STF. Então eu não estou nada a ver, não vou fazer carreira jurídica, vou fazer procurador. Depois a gente vai fazer uma questão de nível administrativo, que também exigiu o conteúdo do STF. Então, não tenha preconceito em relação ao cargo, que foi a questão aqui que a gente foi abordado, na hora de estudar e de prestar atenção no seu conteúdo. Então, nessa primeira, ela trata exatamente o que diz a Constituição Federal, o que diz o STF. Ele diz isso mesmo, não é exigível prévia dotação orçamentária para concessão de vantagem e aumento de remuneração em recomposição salarial, deixa eu pegar aqui, em recomposição salarial orientada pela reposição do poder aquisitivo em virtude da inflação. Então o STF entende que nesse caso aqui, a gente sabe que é exigível para aumento de remuneração do servidor, é exigível autorização específica na LDO, prévia dotação na LOA. Mas no caso que for simplesmente cobrir a inflação apenas para preservar o poder aquisitivo, o STF entende que não precisa de prévia dotação orçamentária. Questão 1 está certa. Questão número 2. A autorização para aumento de remuneração dos membros do Poder Legislativo deve estar contida no PPA. A autorização para aumento de remuneração o órgão do serviço público tem que estar contida no PPA? Não, não precisa estar no PPA. Relembrando aqui o nosso dispositivo, concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração. É o que a gente está falando aqui. Autorização para aumento de remuneração só poderá ser feita se houver autorização específica na LDO, não é no PPA. A questão está errada. Questão 3. As propostas orçamentárias que visem a criação de cargos, empregos e funções devem constar na LDO. Criação de cargos, empregos e funções. Tem que ter autorização específica na LDO? É isso que está nesse nosso dispositivo? Exatamente, criação de cargos, empregos e funções, se houver autorização específica na LDO. Então, portanto, a questão 3 está certa. Questão 4. A aprovação de ato de empresa pública, que em decorrência da alteração da estrutura de carreira do seu quadro pessoal resulte em aumento de despesas, depende de autorização específica para tal na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como regra geral, sim. Mas aqui a questão diz que é ato de empresa pública. Precisa de ter autorização específica na LDO? Sabemos que não. Relembrando, alteração de estrutura de carreira é o que está falando aqui no nosso dispositivo. Mas não precisa, por quê? Porque está ressalvado as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Então, portanto, a 4 está errada. Não é necessária autorização específica. Ela não depende de autorização específica se tratar na LDO, se tratar de uma empresa pública ou sociedade de economia mista. Questão 5. A existência de dotação orçamentária prévia para se atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos delas decorrentes é condição necessária e suficiente para a contratação de pessoal pelos órgãos e entidades da administração pública direta. Está dizendo o seguinte, para ter um acréscimo na despesa com pessoal, é condição necessária e suficiente. O que é condição necessária e suficiente? Quando a gente fala que a condição é suficiente, que não precisa de mais nada. Basta isso para que se possa ser efetivado esse aumento. Então, basta que se tenha dotação orçamentária prévia, não precisa de mais nada, ela é suficiente para que seja efetivado esse aumento? Não. Por quê? Porque precisa também de autorização específica
na LDO. Portanto, essa questão está errada. Então, contratação de pessoal, qualquer título pessoal de entidade de administração direta, é o que está falando lá a questão, necessita, no inciso 1, realmente, de prévia dotação orçamentária, para atender as projeções de despesas pessoais e acréscimos delas decorrentes, como diz a questão, mas isso não é necessário, mas não é suficiente, porque é necessário também autorização específica na LDO. Questão 5 está errada. Questão 6. A alteração da estrutura de carreira do pessoal do MPS, que é de onde era o concurso, para 2010, só poderá ser realizada se a LDO aprovada para este exercício contiver a respectiva autorização. Veja que essa questão aqui já é diferente. Ela não diz que é suficiente que esteja na LDO, não. Simplesmente diz, para aprovar uma estrutura de carreira, só poderá ser realizada se a LDO aprovada para este exercício contiver a respectiva autorização. Está correto, que a alteração na estrutura de carreira, como a gente vê aqui, veja que a gente está batendo toda aula no parágrafo primeiro, só pode ocorrer se houver autorização específica na LDO. Então, questão 6 está certa. Questão 7. Veja com cargo para o nível administrativo, mas trouxe também, não precisa ser um cargo da carreira jurídica, não, trouxe um entendimento do STF. Olha lá. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo-a tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. Questão 7 está correta, por quê? Exatamente um julgado do STF, que ele diz o seguinte, se não houver uma previsão orçamentária, não tiver aquela previsão para um determinado aumento, quer dizer, a lei que trouxe aquele aumento, ela não é declarada inconstitucional. Não é isso que ocorre. Ela simplesmente não pode ser aplicada naquele momento. No momento em que a dotação esse ajuste na dotação for realizado, a lei que concede aumento pode ser aplicada. Heleno, para você entender melhor, a ausência de dotação orçamentária, ou seja, a falta de dotação orçamentária prévia em legislação específica, não autoriza a declaração de constitucionalidade da lei, ou seja, ela não vai ser inconstitucional por causa disso. Simplesmente não vai poder ser aplicada naquele exercício financeiro. Então a resposta está certa. Questão 8. Se o Banco do Brasil pretende conceder, em 2009, aumento salarial para seus empregados, então tal elevação somente poderá ser efetivada se previsto na LDO, que tramitou no Congresso Nacional em 2008. Quer dar um aumento em 2009, para isso ele precisa está dizendo que o Banco do Brasil, para dar um aumento em 2009, ele precisa que a LDO que tramitou em 2008, ou seja, se ela tramitou em 2008, é a LDO referente a 2009, não tramita no ano para ser referente ao ano seguinte, precisaria que esse aumento estivesse nessa LDO. Certo ou errado? Errado, porque o Banco do Brasil, nesse caso aqui, ele é sociedade de economia mista. Então, como a gente sabe no nosso dispositivo, aumento de remuneração deve seguir essas regras da Constituição, tem que ter dotação orçamentária. Mas, no caso específico das empresas públicas de sociedade de economia mista, não é necessária autorização específica na LDO, por isso a questão está errada. Questão número 9. O pleito por aumento da gratificação de uma determinada categoria de servidores em 2008 não pôde ser atendido porque o MPOG, respaldado na Constituição, alegou não haver dotação orçamentária que comportasse o referido acréscimo, além de diretrizes orçamentárias, além de a LDO aprovada em 2007 não ter incluído autorização específica. Então, uma determinada categoria quer um aumento, um determinado aumento. Para executar esse aumento específico com o pessoal, o Ministério do Planejamento falou assim, para que eu tivesse executado esse aumento, respaldar na Constituição, eu teria que ter dotação orçamentária e teria que ter prévia autorização na LDO, e não temos nada disso. Por não termos nada disso, não posso conceder esse aumento. Está certo esse argumento do Ministério do Planejamento? Está sim, exatamente o que temos na Constituição Federal. A concessão de qualquer vantagem, aumento de remuneração, aqui é um aumento da gratificação, só vai poder ocorrer se tiver prévia dotação orçamentária e autorização específica na LDO. Então a 9 está correta. Questão número 10. Marcar a alternativa correta. O aumento de remuneração dos professores do ensino médio, da rede pública estadual, servidores da administração direta, que atuam na manutenção das atividades de ensino, para completar, impacto orçamentário da Seguridade Social.
Até impacta, sim, né? Indiretamente impacta, porque você tem um aumento, vai ter um aumento na despesa na parte patronal da Previdência. Essa questão não foi muito bem feita, não, mas vamos procurar a mais certa possível. Letra B, deve ser classificada em reserva por contingência, não tem nada disso. Letra C, aumenta a despesa de capital, também não, porque não contribui para a formação do bem de capital. Letra D, deve ter autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ó. Exatamente o que a gente está estudando. Aumentou a despesa com o pessoal, da administração direta, com os professores, tem que ser sim, tem que ter sim autorização específica na LDO. Letra E, impacta o orçamento de investimento das autarquias, não tem nada a ver. Resposta à letra D. D realmente é a mais correta. Questão número 11. Para a concessão de vantagem ou aumento de remuneração dos servidores públicos da administração pública, não é necessário. Então a gente vai ter que, temos que ter pelo menos, dentro dessas 5 alternativas, 4 que são necessárias para ter aumento de despesa com o pessoal. E uma não é necessária. Essa uma vai ser a que a gente vai marcar. Então não é necessário. Letra A. Obediência aos limites com despesa com o pessoal fixados na Lei de Responsabilidade Fiscal. É necessário sim. A Constituição fala lá que tem que ser obedecido aos limites fixados em lei complementar, que a gente já tem essa lei, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então a letra A está correta, que é a errada. Letra B. Prévia dotação orçamentária suficiente para atender os acréscimos às projeções de despesa com o pessoal. Correto? Está lá na Constituição, no artigo 69. Aumentar a despesa com o pessoal tem que ter prévia dotação orçamentária. Letra C. Abertura de crédito extraordinário para custear esse aumento de despesa imprevisível, gente. Veja que não tem nada a ver com o assunto dessa aula, com as questões que a gente está abordando. Não estou falando nada de abrir crédito extraordinário. A princípio, essa está errada. Letra D. É necessária autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Correto, realmente é necessário. Como a gente está buscando que não é necessário, e é necessário autorização específica na LDO, não devemos marcar D. E letra E. Respeitar o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com o pessoal inativo. Então, os limites se referem a ativos, inativos e pensionistas que são previstos em lei complementar, que são previstos na LRF. Então, realmente, temos que respeitar esse limite. Então, a resposta realmente é a letra C. Não é necessário abertura de crédito extraordinário para falar que é uma despesa imprevisível e urgente. Questão 11, letra C. E aqui encerramos as nossas questões sobre o artigo 169 da Constituição Federal. Forte abraço, até o nosso próximo encontro.